Imagine estar em sua casa, no lugar mais seguro do mundo, e de repente perceber que algo invisível está tentando expulsar você dali. Objetos voando, móveis se arrastando sozinhos, portas batendo com força e vozes que parecem surgir do nada. Esse não é o roteiro de um filme de terror. Foi o que realmente aconteceu em Suzano, uma cidade da Grande São Paulo, durante a década de 1980. Um caso que até hoje intriga especialistas, religiosos e curiosos do sobrenatural. O poltergeist de Suzano. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse fenômeno aterrador, considerado um dos mais assustadores e bem documentados do Brasil. Prepare-se, porque a cada detalhe revelado, o mistério só aumenta. Antes de contar o caso de Suzano, precisamos entender o que significa a palavra poltergeist. De origem alemã, poltern significa bater ou fazer barulho, enquanto Geist significa espírito, ou seja, um espírito barulhento. Diferente de outras manifestações sobrenaturais, o poltergeist não é apenas uma aparição. Ele interage fisicamente com o ambiente. Joga objetos, arrasta móveis, provoca incêndios, quebra vidros, derruba quadros e até agride pessoas. Na maioria das vezes, esses fenômenos surgem em torno de um adolescente, geralmente em momentos de forte carga emocional. Alguns estudiosos acreditam que a energia psíquica do jovem seria a fonte do fenômeno, inconscientemente. Outros acreditam que se trata, de fato, de espíritos malignos tentando se manifestar. Mas no caso de Suzano, os acontecimentos foram tão intensos e assustadores que até hoje ninguém conseguiu chegar a uma explicação definitiva. Era o início dos anos 1980. Em uma casa simples de Suzano, uma família comum começou a viver o que seria o maior pesadelo de suas vidas. Tudo começou de forma sutil. Pequenos barulhos estranhos durante a noite, como batidas nas paredes e passos em corredores vazios. A princípio, todos pensaram que poderia ser algum problema de encanamento, ratos no telhado ou até imaginação. Mas os ruídos aumentaram. Objetos começaram a cair sem explicação. Copos e pratos apareciam quebrados no chão, mesmo quando estavam em prateleiras firmes. O medo tomou conta da família, mas aquilo era apenas o começo. Com o passar das semanas, o fenômeno ganhou força. Portas batiam com violência, mesmo quando todas as janelas estavam fechadas. Quadros despencavam das paredes. O armário da cozinha chegava a abrir sozinho diante dos olhos das pessoas. E então, o que mais chocou: os ataques direcionados. Um dos membros da família relatou ser atingido por pedras dentro da própria casa. Em outra ocasião, uma cadeira foi arremessada contra a parede sem que ninguém tivesse tocado nela. A vizinhança começou a notar. Pessoas próximas testemunharam móveis se arrastando e até fogo espontâneo surgindo em cortinas e roupas. Suzano, uma cidade tranquila, de repente se tornou palco de um dos maiores mistérios sobrenaturais do Brasil. Em quase todos os casos de poltergeist, existe uma pessoa considerada o epicentro do fenômeno. Em Suzano, não foi diferente. O alvo parecia ser uma menina adolescente, filha da família. Onde ela estava, os fenômenos ficavam mais intensos. Quando saía da casa, muitas vezes os acontecimentos diminuíam, mas nunca cessavam totalmente. Isso chamou a atenção de pesquisadores que acreditam que a energia emocional dessa jovem poderia estar alimentando o fenômeno. Mas havia algo estranho. Alguns incidentes ocorreram mesmo quando ela não estava presente, o que aumentou a teoria de que não era apenas energia psíquica, mas sim uma força sobrenatural externa. O auge do poltergeist de Suzano foi marcado por episódios de puro terror. Testemunhas relataram roupas pegando fogo sozinhas dentro dos armários. Lençóis eram arrancados das camas enquanto as pessoas dormiam. A família chegou a presenciar facas sendo arremessadas na cozinha. E os ataques não paravam. Pedras surgiam do nada, caindo dentro da casa, sem que houvesse qualquer fenda no telhado ou janela aberta. Vizinhos começaram a se afastar. Amigos pararam de visitar. O clima na rua mudou completamente. Era como se uma nuvem sombria tivesse se instalado sobre aquela residência. Desesperada, a família buscou ajuda. Padres, pastores e médiuns foram chamados para tentar conter a força invisível. Foram realizadas orações, bênçãos, missas e sessões espíritas. Em alguns momentos, os fenômenos pareciam cessar, mas dias depois, retornavam ainda mais fortes, como se zombassem de todas as tentativas de expulsão. Um padre que participou de uma dessas cerimônias relatou ter visto, com os próprios olhos, uma pedra atravessar o cômodo e acertar a parede ao lado dele.
Mesmo a fé, que deveria trazer conforto, parecia impotente diante do que acontecia naquela casa de Suzano. O caso começou a ganhar repercussão. Jornais locais e até programas de televisão foram até Suzano para registrar os fenômenos. Repórteres entrevistaram vizinhos e testemunhas que confirmaram os eventos inexplicáveis. Alguns chegaram a presenciar movimentações estranhas durante as visitas. Era como se Suzano tivesse se tornado o Amiens brasileiro, em referência a outros casos famosos de poltergeist ao redor do mundo. E quanto mais o assunto se espalhava, mais curiosos apareciam na porta da casa, querendo ver de perto o que estava acontecendo. Pesquisadores paranormais foram até o local. Muitos saíram impressionados. Um investigador relatou que uma pedra surgiu no ar e caiu diante de todos. Outro disse que sentiu uma presença sufocante, como se estivesse sendo observado por algo maligno. Mesmo com equipamentos, nada de concreto foi captado. Nenhuma voz, nenhuma imagem clara. Apenas o relato insistente de dezenas de testemunhas que viram e viveram aquilo. O mistério só crescia. Depois de meses de terror, o fenômeno começou a perder intensidade. Os incêndios espontâneos diminuíram. Os objetos pararam de voar. As pedras cessaram. Até que, de repente, tudo parou. Sem explicação, do mesmo jeito que começou. A família tentou retomar a vida, mas o trauma permaneceu. Muitos nunca mais quiseram falar sobre o assunto. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o poltergeist de Suzano. Alguns acreditam que foi realmente um espírito maligno, alimentado pela energia emocional da família. Outros defendem que tudo foi fruto de histeria coletiva, uma espécie de surto psicológico em que várias pessoas acreditam presenciar o mesmo fenômeno. Há ainda os que apontam para fraudes, embora nunca tenham conseguido provar como seria possível falsificar tantos acontecimentos diante de tantas testemunhas diferentes. O caso de Suzano se tornou um dos episódios mais famosos de atividade paranormal no Brasil. Até hoje, é lembrado em documentários, livros e debates sobre o sobrenatural. Seja lá o que tenha acontecido naquela casa, uma coisa é certa. Para quem viveu os fenômenos, aquilo não foi imaginação. Foi real, assustador e inesquecível. E fica a pergunta que ecoa até hoje. O que realmente estava por trás do poltergeist de Suzano? Talvez nunca saibamos a resposta.